paz que encontro em ti e do teu Espírito que habita em mim. Boa noite, irmã. Boa noite, irmã Vanessa. Tá ok a imagem, o som? Boa noite, minhas irmãs. Boa noite, minhas irmãs, que já estão aqui participando da nossa live de oração. Irmã Vanessa, irmã Darlene, irmã Idália, irmã Teca. Eu até parei agora, costumado chamar Teca, a gente vê aqui Maria José, a irmã Francisca, irmã Neide, as irmãs que já chegaram aqui pontualmente para a nossa reunião de oração. Então nós queremos ter aqui uma palavra inicial de oração, pedindo as bênçãos do Senhor para esse momento. Ainda seguimos dentro desse programa de quarentena, sem poder reunir ali no prédio, mas ainda permanecemos aqui crendo que o nosso Deus ele está presente aqui, está presente aí, porque o nosso Deus é o Deus onipresente e graças a Deus o Deus onipotente. Muito bem, irmão Rodrigues também entrou, irmão Odair. Então sejam bem-vindos e que tenhamos um tempo maravilhoso de comunhão entre nós e principalmente comunhão com o Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, louvamos a Ti por esta noite, ó Pai. Mais um tempo de estudar a Tua Palavra, mais um tempo de orar, agradecer as bênçãos que o Senhor tem nos dado, a Tua proteção, a saúde, o sustento, mas também colocar diante do Senhor as nossas petições. Cremos que Tu és poderoso, o Senhor é um Deus que tem trabalhado de maneira poderosa, grandes são os testemunhos que nós temos ouvido e queremos pedir, ó Pai, que venha abençoar o Teu povo, que nesta noite, neste momento, tenhamos um momento de comunhão maravilhosa com o Senhor e também entre os irmãos. Que o Senhor venha amparar aquele que está com o coração abatido, aquele que está entristecido, aquele que está enfrentando uma dificuldade e que através da Tua Palavra possam, Senhor, de fato encontrar o ânimo, a força que vem de Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. E continuam chegando aí os irmãos. Irmã Eliette chegando. Boa noite, irmã. Irmã Valci também. E nós queremos já iniciar aqui apresentando alguns pedidos de oração. Nós temos feito isso a cada quarta-feira. Nós colocamos aqui uma série de pedidos, vamos orando. Eu oro aqui, os irmãos oram aí. E os irmãos também, é claro, podem anotar os pedidos, né? Para quem sabe lembrar durante a semana, pedindo que Deus esteja aí abençoando e suprindo cada necessidade. Então vamos
lembrar aqui, irmãos, em oração, mais uma vez, a irmã da irmã Adalice, que está internada em tratamento médico. Lembrar também a mãe dela, se recuperando da Covid, e a irmã Adalice, que não passou muito bem hoje, mas já foi ao médico, foi medicada. Que Deus coloque sua mão saradora sobre a vida da irmã Adalice. Também continuemos orando pela irmã Vanessa, que Deus continue abençoando, que continue progredindo aí na recuperação da sua saúde. Pastor Vanderlei, também vamos orar pela vida dele, saúde, o ministério, o planejamento aqui nesse período aí de tratamento e de trabalho, que Deus possa abençoar a vida dele e da irmã também. Oro pela Neia, né, amiga da irmã Suzana, vamos orar pela vida dela, pelo tratamento que ela está fazendo, que Deus coloque sua mão poderosa sobre a vida dela. Vou colocar mais um bloco de pedido aqui. Albira, meu pai, levei ele na médica, oftalmo, agora foi direcionado para um cirurgião, né, conseguiu uma consulta para amanhã, então orando para que tudo dê certo e que ele consiga fazer aí o tratamento necessário para que ele possa aí, criar um novo ânimo, né? Lembrar também a Zenaide, amiga da irmã Idália, né, em nossas orações. Vamos orar também pelo Geimilson, é um pedido da irmã Maiara, né, a saúde do Geimilson, a vida espiritual também. É uma pessoa que já conhece a palavra, mas está afastado e agora enfermo. E Alice, neta, o irmão Wagner falou, neta do coração, né? Que Deus possa dar saúde aí e abençoar. Então eu vou orar, lembrar esses pedidos, e os irmãos que puderam anotar, lembre-se, quem sabe você vai orar em casa de maneira especial por um desses pedidos. Lembrar de todos, mas de repente você vai lembrar alguém de maneira específica. Às vezes Deus nos direciona a isso, o Espírito de Deus coloca um destaque na nossa mente a respeito de alguém que está em necessidade, então interceda neste momento, e eu vou interceder por aqui. Querido Deus, mais uma vez louvamos o Teu nome, ó Pai, pela Tua palavra, pelo Teu poder, pela certeza que temos que o Senhor está conosco, ó Pai. Queremos orar neste momento, apresentar a Ti a vida, Pai, da irmã Adalice, continue abençoando a ela na recuperação, mediante, ó Pai, o tratamento que ela deu início hoje, e louvamos porque ela conseguiu, ó Pai, o socorro em tempo oportuno. Lembramos também a vida da irmã dela, bem como da mãe, que estão também em tratamento de saúde, a irmã internada, a mãe no lar. Que o Senhor esteja, ó Pai, abençoando, sustentando, e que também, ó Pai, acima de tudo, possam encontrar Jesus como o caminho, a verdade e a vida. Oro pela vida do meu pai, a saúde dele, a consulta de amanhã, que possa ser uma bênção, dê direção aos médicos. Oro também pela Zenaide, amiga da irmã Idália, e também pelo Geimilson. É um pedido da irmã Maiara. O Senhor conhece a situação, a saúde, o quadro clínico, e também conhece, ó Pai, a alma de cada um desses, Senhor. Que eles possam, nesse tempo, refletir também sobre a verdadeira vida que há em Cristo Jesus. E que o Senhor esteja também abençoando-os na recuperação e amparando também os familiares que estão ali próximos, ó Pai, dispensando cuidados a estes. Oro pela Alice também, que o Senhor esteja abençoando a pequena Alice, que ela possa, Pai, progredir e crescer com saúde, ó Pai, e os pais, os familiares possam perceber a tua ação sobre aquela pequena vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos seguir em oração, ok? Vamos lembrar em oração, família do Dudu, né? De maneira especial a Patrícia, que é a irmã do irmão Dudu, né? O marido dela faleceu nesta madrugada, estava aí numa situação difícil, um quadro clínico difícil, e os médicos já não podiam fazer nenhuma intervenção cirúrgica. Então eu conversava até com o Rafael, esposo da Luana, anteontem, e ele falou que esteve lá e conduziu
né, o irmão até o hospital e disse que a situação era delicada, né, mas Deus o chamou e ele descansou no Senhor. Então vamos lembrar a Patrícia, o pequeno bebê que deixou, né, e toda a família, que Deus esteja aí dando conforto. Esse irmão chegou a visitar algumas vezes em algumas programações da nossa igreja, me lembro cantatas, final de ano. A origem dele era da Igreja Batista Regular de Jardim Embuias, e pelo que consta, um irmão zeloso, fiel, com uma fidelidade. Então que Deus esteja aí sustentando e confortando o coração dos familiares. Falava com o Dudu agora à tarde, ele estava lá no funeral, no velório. Luciana, amiga da irmã Helena. A irmã Helena está pedindo oração. A Luciana também perdeu o tio, a mãe está com a Covid, ela está grávida, está meia aflita. Então vamos orar pela vida da Luciana, que Deus possa abençoá-la. Lembrar também os profissionais da saúde. Sempre nós lembramos, não é? Domingo, quarta-feira, lembramos aqueles que estão trabalhando na linha de frente, médicos, enfermeiros, profissionais da área administrativa. Vamos lembrar também os nossos irmãos em Cristo. Temos irmãos da nossa igreja, conheço pessoas também, servos de Deus, que são de outras igrejas, estão trabalhando, tanto na área médica, enfermagem, área administrativa, segurança, e assim por diante. Então vamos lembrar em nossas orações. Vamos incluir aqui também os militares, os GCMs, né? Na nossa igreja nós temos aí, lembrar o Márcio, a Arline, lembrar o irmão Zé Adilson, lembrar o Isaac, que trabalha na parte administrativa, me dizia no domingo que agora já estavam ampliando, e na parte oncológica, onde ele está perto, já iam começar a receber as pessoas com a Covid. Então vamos lembrar em nossas orações. Deixa eu ver se há mais um aqui. Isto. E a mãe do irmão Estevão. Eu vi que o irmão entrou aqui, colocou o pedido, e ele colocou também no grupo de liderança. Então vamos lembrar em oração a mãe do irmão Estevão. Ele teve uma notícia agora à tarde que ela não estava bem, e ele pede que os irmãos estejam intercedendo em favor, ok? Então vamos lembrar em oração. Então vamos lá orar por mais esse bloco aqui de pedidos de oração, e nunca é demais lembrá-lo. Anote algum desses pedidos, lembre de orar durante a semana. Quem sabe você vai poder se alegrar em breve por uma resposta positiva, a maneira como Deus abençoou e Deus te usou como instrumento para estar intercedendo. Esta é uma grande responsabilidade que nós temos aqui. Vamos orar. Senhor nosso Deus, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor, ó Pai, colocando mais esses pedidos de oração, que vão chegando, ó Pai, a cada momento, a cada dia, a cada semana, e queremos agora, de maneira especial, pedir que o Senhor conforte o coração da Patrícia, Senhor, pela perda do seu esposo, que esteja, ó Pai, confortando o coração dela e de todos os familiares, do Dudu, de sua mãe, e também, ó Pai, daqueles irmãos que estão tão próximos ali. E pelo testemunho eu pude perceber, ó Pai, da fidelidade deste irmão. Não pude ter aí uma intimidade, uma proximidade maior, mas o testemunho dos nossos irmãos dão conta que foi um servo fiel e que o Senhor o preservou de uma situação muito pior de dor. Então queremos orar, ó Pai, de maneira especial, conforte esses corações, bem como do irmão Rafael, Luana, Cleusa, Roseli, que estão ali próximos, e sei que não medir esforços para ajudá-lo, ó Pai, até mesmo antes do diagnóstico. Então, nós pudemos ver ali, ó Pai, entre os nossos irmãos, o verdadeiro amor que nós encontramos na Tua Palavra e que o Senhor espera que nós manifestemos. Oro pela Luciana, amiga da irmã Helena, pelo pedido, Senhor, de oração, que o Senhor conforte o coração dela também pela perda do tio, que fortaleça, que ela encontre amparo no Senhor e na Tua Palavra, nesse momento difícil, onde a mãe está adoecida e ela grávida. Que ela possa, Senhor, perceber a Tua mão acalentadora, a Tua mão sustentadora neste tempo difícil.
Pai, peço que o Senhor fale ao coração dela de maneira especial e que continue abençoando a vida dela. Oramos, ó Pai, por esses pedidos, não porque somos merecedores, mas no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos seguir aqui com os pedidos. É um culto de oração. A irmã Teca está pedindo oração pelo Rafael. Trabalha no Hospital Sepaco. Eu até esqueci de perguntar. Tivemos uma reunião do conselho sábado. O irmão Geraldo Camelo mencionou que ele trabalha, o filho está trabalhando no Sepaco, o Rafael. E olha, é o hospital onde nasceu a minha filha Sofia. Um excelente hospital. Também fui tratado lá um tempo atrás, alguns anos, de pneumonia. Mas o Rafael está trabalhando lá. E o irmão Geraldo falou que já alguns amigos do Rafael foram diagnosticados com a Covid. Então, está aí a preocupação. Então, bem lembrado, eu falei dos profissionais da área de saúde e tem o Rafael também, que Deus esteja protegendo e amparando a vida do Rafael. Né? A irmã Iranete está agradecendo aos irmãos. A tia do marido teve alta hoje à tarde. Amém. Deus seja louvado. Estávamos orando. Creio que ainda até permanece aqui o pedido, né? Mas louvamos a Deus por isso. Né? Também o sogro da irmã Aline Brasil, a saúde dele. Lembrar os idosos da nossa igreja. Lembrar também a Uda e Agna, primas da irmã Helena. Mais um pedido aqui a ser lembrado da irmã Maria Helena. E também o Oswaldo, pai do irmão Everton. Graças a Deus ele teve alta, fez a cirurgia, teve um problema ali de renal, teve que fazer aí um tratamento ali específico, mas teve alta. Então vamos orar pela recuperação e também pela salvação, não é? Lembrar o Gildo e ainda podemos acrescentar outros parentes ali, sobrinha, tem mais parentes da irmã Suzana diagnosticados com a Covid. Lembrar o Beto, irmão do Alex Moutinho, né? O irmão dele, na parte cirúrgica da amputação da perna, esta parte está tudo ok, mas os médicos ainda estão tratando de me parece que houve um AVC, então eles estão examinando tomografia para dar um tratamento específico. E o irmão Alex Montinho pede principalmente pela salvação do irmão dele, do Beto. E oremos também pela saúde do Sebastião, pedido da irmã Lúcia. Vamos seguir em oração com esses pedidos aqui? Né? Oremos. Senhor, mais uma vez na Tua presença louvamos o Teu nome, ó Pai. Tu és um Deus grandioso, um Deus poderoso. Queremos colocar diante do Senhor os profissionais da área da saúde. Médicos, enfermeiros, profissionais da área administrativa, como Isaac e também o Rafael. E o Rafael que já tem ali os seus amigos que foram diagnosticados com a Covid. Proteja, ó Pai, a vida do Teu servo de maneira poderosa. Lembro aqui o irmão Márcio, a Aline Camelo, queremos lembrar em oração, Senhor, irmão Zé Adilson. É difícil lembrar todos os nomes, ó Pai, mas sabemos que o Senhor conhece bem e sabe que a intenção do nosso coração é interceder por cada um deles, ó Pai. E esses que estão na linha de frente, tanto a vida dos Teus servos como aqueles que ainda não creem em Jesus como Salvador, que através do testemunho e do trabalho das capelanias que estão voltando também na área militar aos poucos, que possam ser alcançados pelo poder da Tua palavra. Oro também pelo desafio que estamos lançando na igreja, da confecção das máscaras, que possa ser uma bênção para levar o testemunho aos batalhões, ó Pai, e conduzir-los à salvação que há em Cristo Jesus. Eu oro, Pai, agradecido, crendo no Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Acabei não colocando aqui o Beto, né, mas nós vamos lembrar, eu vou lembrar já, nós vamos ver aqui a próxima sequência, que eu creio que já é finalizando aqui a sequência dos pedidos, e nós vamos estar aqui orando por eles. Família do marido aí, e vizinho do José. Então aqui a irmã já agradece aí a maneira como Deus trabalhou, né? A tia
do esposo da irmã Nete já teve alta. Então, vamos louvar a Deus por isso. Vamos lembrar em oração também a saúde da mãe da irmã Valci, ok? Esses são os últimos pedidos que nos chegaram, tá bom? Eu vou lembrar em oração agora e em seguida nós vamos aí refletir na palavra do Senhor. Lembrando que algumas vezes eu não consigo acompanhar em tempo real os pedidos que chegam, mas posteriormente anoto, oro, e os irmãos que estão aí acompanhando, viu um pedido? Ore, tá bom? Alguém colocou um pedido? Ore no seu lar, interceda, pode até nesse momento dizer, irmã, estou orando, né? E certamente o irmão vai se sentir confortado em saber que está sendo amparado, né, pelos irmãos em Cristo. Oremos aqui mais uma vez. Querido Deus, mais uma vez queremos agora, Pai, orar pelos familiares da irmã Suzana, lembrar aqui o Gildo e demais parentes que foram diagnosticados com a Covid, que o Senhor, ó Pai, venha operar de maneira poderosa, como já operou em tantas outras vidas, ó Pai. Oro também agradecendo pela alta do pai, do irmão Everton, o Osvaldo, que o Senhor continue abençoando, que haja um progresso na recuperação. E também, ó Pai, oramos pela alma desses que estão enfermos, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, possa conduzi-los à convicção de que a salvação está em Cristo Jesus. Oro pela vida do Beto, irmão do Alex Montinho, é um pedido dele em relação à alma também, à salvação, à confirmação de uma decisão. E também, ó Pai, pelos médicos que venham ter sabedoria para diagnosticar corretamente e dar o tratamento correto. Oro pelo Sebastião, pela saúde dele, esse pedido da irmã Lúcia, que o Senhor opere de maneira poderosa, Pai. Oramos também pela irmã Nete, a vida dela, a família, o lar. Louvamos a Ti, ó Pai, pela alta do parente, do esposo, e queremos lembrar o vizinho dela, o Senhor José. Oramos, ó Pai, porque cremos no Teu poder e que Tu estás na direção de todas as coisas. Oro também, Senhor, pela saúde da mãe da irmã Valci, e por cada irmão, irmã, amigo, por cada pessoa que está acompanhando esta live. Talvez chegaram aqui por acaso, e eu creio que não foi, na verdade, por acaso, mas pela direção do Senhor. Porque precisam de ouvir a Tua palavra, precisam de uma palavra de conforto, uma palavra que venha do Senhor, precisam, ó Pai, de uma oração, precisam encontrar o Senhor, precisam se aproximar de Ti, e eu quero rogar que o Senhor esteja abençoando também os irmãos da nossa igreja, os congregados, os visitantes que estão participando desta live, que nesta hora tenhamos aqui um tempo de bênção, um tempo de edificação. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, e vamos seguir agora, não é? Então, oramos agora, a irmã Nete está dizendo que o vizinho continua entubado, acabamos de orar por ele, o José, né, seu José. Vamos continuar orando. E Deus, irmãos, é um Deus de milagre. Lembre-se sempre disso. São dias difíceis, é um tempo trabalhoso, mas à mesma medida que nós vemos resultados de pessoas morrendo, como resultado desta Covid, nós temos visto aí testemunhos de pessoas que estiveram nesse quadro, entubados, e Deus de uma maneira poderosa trouxe aí, recuperaram, e como muitos dizem, nasceram de novo, até os próprios médicos. É o poder de Deus. Então vamos continuar orando e crendo no poder do Senhor. Amém? Então quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em Coríntios, capítulo 13. É o texto que nós temos aqui meditado, não é? E eu quero meditar hoje sobre mais uma orientação que o Senhor nos traz a respeito do amor. Vou chegar lá. Muito bem, achei. 1 Coríntios, capítulo 13, e eu quero ler aqui o versículo de número 4. Nós estamos meditando a cada quarta-feira sobre uma palavra orientadora do apóstolo Paulo a respeito do que é o amor. E nós vamos refletir, ter uma reflexão
sobre mais uma palavra e procurando sempre, é claro, examinar a nossa vida à luz da palavra de Deus para que nos aproximemos mais e mais do propósito de Deus para as nossas vidas, para que sejamos um corpo de fato, aonde domine em nossos corações o genuíno amor, esse amor que vem do Senhor, esse amor que vem do Deus eterno. Então, meus irmãos, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo de número 4 diz: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Nós já estudamos aqui sobre muitas palavras, falta apenas a última palavra nesse versículo. Já vimos aqui o que significa o amor é sofredor, ou seja, paciente, lento para se irar, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade. E, por fim, nós vamos ver hoje, o amor não se ensoberbece. Olhando assim numa primeira vista, parece que essas duas últimas palavras são iguais, mas elas não são iguais, né? Paulo está usando aqui duas palavras para trazer mais ilustração sobre o que é o amor. Então, uma hora ele diz, o amor é isso, ou o amor não se porta dessa maneira. E agora ele está dizendo, o amor não se ensoberbece. Então, o nosso tema tem sido este, amar é sempre certo. Então, na dúvida, se você está na dúvida entre amar, entre demonstrar uma ação de amor para com o teu próximo, porque às vezes nós paramos, não é? Acontece alguma coisa, talvez a pessoa vai lá maltratando, agindo de má fé, e a tendência é, opa, será que eu vou fazer o bem? A Bíblia diz que temos que fazer. Ou seja, o amor é sempre certo. Tomar essa decisão de amor é muito importante. Agora, Paulo ele está dizendo neste versículo que o amor não se ensoberbece. Como eu dizia a princípio, o que ele quer dizer com não se ensoberbece? Ele quer dizer que o amor não tem o orgulho da presunção. Diferente da palavra anterior, na semana passada nós estudamos aí o ponto que o amor não trata com leviandade. Então, na verdade, a ideia da palavra anterior, que nós estudamos na semana passada, é mais um foco daquela pessoa que tem um brilho, vamos dizer assim. Costuma-se dizer aí fora, principalmente no mundo, e às vezes traz uma outra conotação, né? Mas costuma dizer, fulano é um iluminado. Um exemplo, um grande atleta do Brasil na área esportiva, Pelé. E aí alguns dizem assim, olhando para a vida do Pelé e carreira, e a vida de sucesso, dizem, foi um iluminado. Né? Na verdade, não há como negar que aquele homem teve um grande talento para o esporte, para o futebol, e teve um grande destaque. E o que acontece, né, para a gente tentar definir melhor aí, entre a palavra anterior, leviandade, que foi estudada, e ensoberbece, então, a leviandade, ele teria que ter um cuidado no sentido de não chegar diante de outras pessoas e ficar falando só daquelas coisas positivas dele relacionadas a futebol. Eu sou um goleador, tá vendo? Olha, eu fiz muito gol, eu sou bom. Né? Isso me faz lembrar um outro jogador do Brasil, Romário, né? Que chegou ao ponto, eu creio, se não me engano, eu até mencionei isso aqui em alguns dos estudos. Chegou a dizer que manda em mim, manda a bola para mim que eu resolvo. E se colocou numa posição como se fosse o Salvador. Mas na verdade ele se colocava até como uma situação de querer dizer, eu sou o Cristo, eu sou o Salvador. Isso está errado. E nós precisamos ter esse cuidado, né, de não permitir que o orgulho, a presunção, domine o nosso coração. Nós precisamos ter cuidado de não se ensoberbecer. Então, por um lado, ensoberbecer é quando uma pessoa dá destaque à qualidade que ela tem. Talvez ela nem queira rebaixar a pessoa no sentido do orgulho da presunção, que faz questão de rebaixar a outra pessoa. Ela quer destacar que aquilo que ela tem qualidade. É isso que envolve a palavra anterior, leviandade. O meu
meus aparelhos domésticos são melhores, são bons demais. No ponto aqui de ensoberbecer, diria, meu aparelho é melhor que o teu. O seu não presta, o seu não serve. Então, quando Paulo diz o amor não se ensoberbece, significa que no amor não há espaço para esse orgulho da presunção. Ou seja, a pessoa presunçosa, a pessoa que se ensoberbece, é uma pessoa orgulhosa, é uma pessoa arrogante e presunçosa. Então, olhe para dentro do teu coração, observe se esse tipo de atitude está dominando o teu coração. E isso eu creio que é até bem fácil. Basta você olhar também aquelas pessoas próximas de você. Familiares, amigos, pessoas que trabalham com você. Será que elas estão sendo massacradas em razão dessa sua posição e dessa sua atitude? É necessário ter cuidado. Há uma frase, alguém afirmou isto: o soberbo está absolutamente convencido de que é superior aos outros. E é por isso que Paulo diz que o amor não se ensoberbece. Como é que eu posso dizer que eu tenho amor, que eu amo, e eu estou aí com o nariz empinado? Estou me colocando numa posição superior às outras pessoas. Nós precisamos, de fato, olhar para Cristo. Seguir o modelo de Cristo. Seguir o grande exemplo de Cristo. E nós encontramos na palavra de Deus esta orientação em Filipenses. Há dois textos em Filipenses que nós encontramos uma orientação bem clara para as nossas vidas a respeito deste amor que não se ensoberbece. Quase que não sai a palavra, né? Então, veja o que diz Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Ou seja, o amor age de forma contrária à soberba. É isto, o amor age de forma contrária à soberba. E aqui Paulo está dizendo que não devemos fazer nada por contenda ou por vanglória. Que triste é para o Senhor e também para cada um de nós quando, no meio do povo de Cristo, a soberba está dominando um coração ou outro. Nós não podemos fazer nada por contenda ou por vanglória. Temos que fazer por humildade, olhar para Jesus, o modelo. Este Jesus que lavou os pés dos seus discípulos. E esse Jesus que nos ensina, ele diz que ele veio para servir e dar a vida em resgate de muitos. Mas o soberbo, ele quer ser servido a todo momento. Então aqui está dizendo, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Interessante essas palavras finais, não é? Porque a palavra de Deus diz que devemos amar o próximo, ama o teu próximo como a ti mesmo. E muitas vezes, eu já falei isto, né? Não ame mais nem menos, a orientação é amar assim como você se ama. Mas, por vezes, como aqui, nós encontramos esta colocação que nos traz esta ideia. Bom, se eu vou considerar o outro superior a mim, significa que eu preciso valorizar mais o outro do que a mim mesmo. Eu concordo com Mauro Clark em uma colocação a respeito desta passagem. Eu creio que a colocação aqui está dizendo que se eu colocar o outro, meu próximo, superior a mim, eu não vou falhar, eu não vou errar. Porque no fundo, todos nós nos amamos muito. Não, imagina, que isso, pastor? Quanto tempo você leva se arrumando para sair na rua? Quanto tempo você leva na frente do espelho, penteando, ou maquiando, ou olhando como é que você está? É uma preocupação. Você está cuidando da tua aparência e não quer que alguém venha encontrar, vamos dizer, um defeito, alguma coisa para trazer uma crítica. Então, na verdade, nós nos amamos, mas a Bíblia está dizendo aqui que nós devemos considerar os outros superiores a si mesmo. Me parece que a ideia, assim como o Mauro Clark pensa,
é que se eu considerar desta maneira o outro superior, eu não vou falhar nessa medida de amar o próximo como a mim mesmo. Mas nós temos essa tendência de pensar de vez em quando que eu tenho que amar o meu próximo como eu me amo, e como é de vez em quando, eu acabo o quê? Falhando. E várias vezes eu estou colocando o outro em uma posição inferior à que eu me encontro. Então nós precisamos de fato ter muito cuidado. Nós precisamos fazer todas as coisas que vamos fazer, seja na igreja, seja fora da igreja, nós temos que fazer tudo por humildade. Olhar para o modelo, ou seja, o amor age de forma contrária à soberba, à vaidade, à vanglória. Não podemos esquecer em momento algum que através desse orgulho que enche o coração de Lúcifer, que era um anjo de luz, e vem o quê? A queda dele. E ele leva outros anjos à queda. E o propósito dele é conduzir outras pessoas à queda também. Então, vamos seguir esse princípio que Paulo coloca aqui. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Este é o caminho. Né? Porque se eu trabalhar desta maneira, eu vou me ver pegando sempre o quê? Eu vou me pegar, na verdade, sempre trabalhando em cima daquele princípio. Amar o meu próximo como a mim mesmo. E amar a Deus sobre todas as coisas. Mas em Filipenses, nós vamos aprender que também nós precisamos fazer essa avaliação responsável da nossa vida e trabalhar de uma maneira positiva, de uma maneira que venhamos a exaltar o nome de Cristo. Então precisamos fazer uma avaliação responsável da nossa vida. Ou seja, não significa também, meus irmãos, ignorar a deficiência dos outros. Precisamos ter muito cuidado com as palavras que nós colocamos hoje, né? Mas o que eu quero dizer aqui nesta frase não significa ignorar as deficiências em que sentido. Eu estava acompanhando um congresso da Cristã Evangélica online, e um dos palestrantes, um pastor de Goiás, ele falou que está fazendo algumas lives de devocional e postando. E ele falou, olha, eu não canto bem. Então o que eu faço na minha live? Normalmente eu chamo alguém. E esse alguém, ele vai e canta uma música. E depois eu dou a sequência, eu agradeço com a palavra. E ele dizia, porque eu não canto bem. Então a ideia aqui nesta frase é colocar exatamente isso. Algumas pessoas têm habilidade para algumas coisas, outras não. Quando nós falamos de dons, nós sabemos que também o Espírito Santo reparte como ele quer. Não é como eu quero, não é como você quer. Nós sabemos, olhando para o livro de Efésios, que nós não podemos escolher o dom predileto nosso. Eu quero ter aquele dom. Não, é o Espírito Santo que reparte como quer. Então, essa situação de considerar os outros superior, né, e amar o próximo como eu me amo, não significa ignorar as deficiências. E aí, por exemplo, eu vou chegar um dia e vou dizer, irmão, vou cantar com você. Porque é o irmão que quer cantar, e ele quer estar lá na frente e quer fazer um dueto com aquele irmão que tem a voz afinadinha, que conhece música, que canta bem. Só que aquele irmão não tem habilidade para isso, tem habilidade para outras coisas, com certeza. E aí, aquele irmão que canta bem vai dizer, não, a Bíblia diz que eu tenho que considerar o outro superior, então eu vou trazer ele para cá. Você já vai falhar, e falhar grave, porque você vai colocar ele numa situação embaraçosa, não é? Algumas pessoas vão ouvir e vão dizer, que é isso? O que está acontecendo? Então, esse amor que não se ensoberbece não significa ignorar a deficiência dos outros, ou seja, a falta de habilidade que o próximo tem em algumas situações. Ou seja, limitação deve ser conhecida, avaliada e levada em consideração. Podemos abrir um leque aqui para uma outra situação. Por exemplo, eu poderia colocar aqui o exemplo de um professor. De repente o professor ele dá aula, é o líder de uma sala de aula, e de repente ele diz, eu não vou poder estar domingo. E ele coloca aquele irmãozinho que não tem nenhuma habilidade. Se converteu há pouco tempo, não tem um domínio de doutrinas básicas,
e aí ele vai ficar o quê? Completamente embaraçado. Vai gaguejar e assim por diante. Poderia colocar um exemplo também pastoral. Um pastor, ele tem um zelo pelo púlpito e não vai querer pôr um pregador que não tem o conhecimento da base doutrinária e que ele possa ter a certeza que não vai trazer uma palavra que vai conduzir outros à perdição ou permanecer na perdição. Então, aqui nós encontramos a importância de fazer uma avaliação responsável. Ou seja, a limitação deve ser conhecida, avaliada e levada em consideração. Isso é algo muito importante. Vamos para Filipenses 2, 5 a 8, para ler esse texto aqui, indo para a nossa conclusão de hoje. Filipenses capítulo 2, versículos números 5 a 8. Olha o que Paulo diz. Filipenses capítulo 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Eu acho que esse é o teste máximo, meus irmãos, sobre a prova se estamos no amor de Cristo ou não. Aqui está dizendo que o mesmo sentimento de Cristo deve estar no meu coração. A palavra de Deus diz isso, que o amor dele é derramado em nossos corações. Versículo número 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante a homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Olha só, Jesus, mesmo sendo Deus, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Muitas vezes eu repeti esse ponto aqui, que Cristo, sendo Deus, ele também se tornou homem, 100% homem. E quando ele estava no seu ministério, ele, quando indagado a respeito da volta, a respeito do reino de Cristo, ele dizia, ninguém sabe a hora, somente o Pai. Então, ele assumiu a forma de servo, esse esvaziamento de Cristo, sendo obediente, se tornando homem para nos salvar. E no ministério dele, volta a dizer, ele nos ensina sobre servir, sobre a humildade. E aqui está dizendo que ele foi achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Nós não estamos prontos a morrer. É difícil para o homem morrer para si mesmo, matar o ego, o eu, sacrificar a vontade própria. Não é fácil, mas nós precisamos sacrificá-la. Se queremos exaltar a Cristo através da nossa vida, se queremos demonstrar de fato esse amor genuíno que o Senhor descreve através de Paulo no capítulo 13 de Coríntios. Então nós precisamos aprender com o Mestre Jesus. O que Jesus fez? Deu a sua atenção e deu a sua própria vida. Já pararam para pensar? Mas pensar seriamente a respeito disso? Jesus, ele deu a sua atenção a cada uma das pessoas que paravam diante deles. Ele foi assim até mesmo com os pequeninos, com as crianças, quando os discípulos e os adultos diziam, saiam para lá, não incomode o mestre. Jesus estava pronto a dar atenção até uma criança. Deixai vir a mim os pequeninos e não impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. E ele ensina a respeito de olhar para um pequenino, para uma criança, e a necessidade de se tornar humilde como uma criança, ensinável como uma criança, se você quer o quê? Entrar no reino dos céus. Então a criança, ela é humilde, ela é pronta a aprender, a ser ensinada. O adulto já tem o seu eu crescente e ele se torna aí, muitas vezes, soberbo, orgulhoso e não permite o trabalhar do Senhor. Mas, olhando para Jesus, ele deu a sua atenção. E aqui está um teste bom, se você ama mesmo ou se você está com o coração soberbo. Se você ama de verdade, você é alguém que dá a sua atenção ao próximo.
nesse período de quarentena, de pandemia, você deu atenção a alguém? Você se preocupou com o necessitado? Você estendeu a mão? E aí nós lembramos que através da igreja local nós podemos fazer isso. Temos aí os apelos. Louvo a Deus pela vida dos irmãos que estão aí contribuindo, tanto pela oferta, mas, por exemplo, a cesta do amor. Domingo estávamos agradecendo a família que fez a doação de algumas cestas. Hoje, irmão Paulo e irmã Miriam fizeram a entrega de uma cesta para uma família necessitada. Então, eu tenho dito, a tendência é aumentar a necessidade. Uma outra maneira de manifestar a sua atenção ao próximo, fiz um apelo, quarta-feira passada, o primeiro apelo. Vamos confeccionar máscaras agora, destinando para os batalhões, para somar aquelas máscaras que o departamento feminino doou, né, ao irmão Estevão para entrega no batalhão, e o irmão já me dizia que na quarta-feira alguém já ofertou. Depois, posteriormente, já me avisaram que já entrou mais oferta. E nós queremos fazer isto, porque não é apenas o fato da máscara, mas levar Cristo através de uma ação de amor. Estamos levando lá o cuidado, a demonstração de um amor, do amor que vem de Deus e que tem que transbordar através das nossas vidas e através também desse material. Estamos levando o Evangelho, estamos levando o folheto, estamos conduzindo as pessoas a Jesus. Meu irmão, você está dando atenção? Um outro aspecto que eu fiz apelo aqui, e fizemos várias vezes, não é? A ligação de amor. Está lá na nossa fanpage. Deixe lá um recadinho. Eu quero fazer a ligação de amor. Ligar principalmente para um idoso. Então, se você fez isso, e se você se dispôs a ligar pelo menos para uma pessoa, ler um versículo, orar, que bênção. Você não imagina que bênção você está sendo e de fato dando a sua atenção. Eu dizia aqui em vários cultos a maneira como meu pai está sendo assistido por um irmão. E essa semana que eu vim descobrir, através da minha irmã, que além desse irmão, tem uma outra irmã, uma jovem recém-casada, que também está ligando para o meu pai, para a minha madrasta e dando a atenção. Então, Jesus, ele deu a sua atenção. E ele deu também o quê? A sua própria vida. Por quem ele deu sua própria vida? Por mim? Por você? Por cada um de nós? Mas também por aqueles que estão perdidos. E se nós não demonstrarmos esse amor verdadeiro e genuíno, o que vai acontecer? Nós vamos deixar de levar esse amor de Cristo. Não vamos dar atenção ao próximo e muito menos vamos querer o quê? Sofrer, digamos assim, um mínimo incômodo que seja para ajudar o próximo. Quando nós temos essa atitude de pensar, para mim dar esse quilo de alimento, eu vou ter que ir até a igreja e deixar lá. Eu vou ter que chamar o irmão, o líder da cesta, da área social para... é muito trabalhoso. Se você pensa dessa maneira, significa que o seu coração está deficiente em amor. Você não está pronto a amar genuinamente. Você precisa abrir o seu coração diante do Senhor para dar a sua atenção como Jesus deu e ser disposto a dar a própria vida. Então, é claro que para a maioria de nós, Deus vai querer que chegamos a esse ponto de dar a própria vida, não é? Mas, se nós não conseguimos dar o mínimo, que é a atenção, isso é complicado. Isso demonstra que estamos deficientes em amor. Olha esta frase aqui, meus irmãos. Um irmão na fé vale o que Cristo pagou por ele. Era para estar com C maiúsculo. Um irmão na fé vale o que Cristo pagou por ele. Pare para pensar nesta frase. Já parou para pensar que o seu irmão, aquela pessoa convertida, e aí eu chego a dizer até esse ponto, podemos olhar para aquele que se converteu e ainda não faz parte da membresia da igreja local, é o Filho de Deus, é o irmão em Cristo. Se ele creu em Jesus como Salvador, então nós precisamos ver isso. O irmão na fé vale o que Cristo pagou por ele, o preço infinito do seu sangue. Então aquele irmão
que muitas vezes é rejeitado por você ou por mim, precisamos olhar com essa ótica. Foi por ele que Cristo morreu. Que preço, que alto preço. Como é que eu posso rejeitá-lo se Cristo chegou ao ponto de dar a própria vida em resgate dele, em resgate de muitos? Nossa conclusão é a seguinte, é pensar aqui nessa primeira pergunta. Será que amo ao próximo? Será que você ama ao próximo de verdade? A segunda pergunta é, se você ama pouco ou muito? Talvez você diga, eu amo, mas a pergunta é, você ama pouco ou muito? Então verifique se as características de 1 Coríntios 13 faz parte da sua vida. Será que aquelas características fazem parte da tua vida? Dê uma olhada lá na nossa fanpage, no canal do YouTube, nesses estudos de quarta-feira. Releia Coríntios 13, cada palavra estudada até aqui, até chegarmos a esse ponto de aprendermos hoje que o amor ele não se ensoberbece. E aí você precisa perguntar, será que eu amo ao próximo? Amo. Será que eu amo pouco ou muito? Será que é algo que eu posso melhorar? Será que falta uma das características de Coríntios 13 na minha vida? Se falta, abra o coração. Confesse o seu pecado. Peça a ajuda de Deus para manifestar esse amor genuíno a essas pessoas que estão perdidas. O tempo da quarentena é a melhor época para nós demonstrarmos o amor cristão. Mesmo que estejamos impedidos do contato físico, é possível demonstrar o amor genuíno através do nosso amor. Uma ligação, uma mensagem, são tantas as situações que nós podemos abençoar a vida do nosso próximo. Faça isso e certamente você vai provar da fidelidade do Senhor, você vai provar desse amor tão grandioso, amém? Faça isso e que Cristo seja exaltado através da sua vida, que Cristo seja exaltado através da minha vida, que Cristo seja exaltado através das nossas vidas. É exatamente por Cristo que nós estamos aqui, é por Cristo que nós estamos unidos na igreja local e é por Cristo que nós precisamos demonstrar esse amor ao próximo. Que Deus use a nossa vida de maneira abundante, amém? Que Deus venha nos abençoar a trilhar esse caminho desta fidelidade ao Senhor. Lembre-se disso, o amor não se ensoberbece. Ou seja, que a soberba, que o orgulho não domine o seu coração. Próxima semana daremos sequências aqui a este estudo, amém? E que Deus possa nos abençoar. Não vamos encerrar esta live sem antes orar, né? E orar por cada vida que está aqui. Eu vi aqui o pastor Newton entrando aí, que bênção, um abraço, pastor Newton, né? Que Deus possa abençoá-lo aí no ministério, a família, a irmã Judete, minha cunhada Xuxa, lá de Cotia, acompanhando, que Deus abençoe, irmã Dalice, estávamos orando pela irmã no início da live, né? Soubemos aí da situação e louvamos porque a irmã conseguiu ter um atendimento médico e que tem uma plena recuperação. A irmã está recuperando, tanto que ela escreveu aqui, ó, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Conhece essa canção? Certamente sim, né? Que Deus possa abençoar a vida de cada irmão que está aqui nesta live, amém? Então eu vou orar, lembrando aqui a vida de cada irmão, a nossa igreja, e quero lembrar também, amanhã às 18 horas nós temos a live infantil, Jerusalém Kids, a live ao vivo, e faça isso, coloque seu filho, seu netinho. É importante, a nossa preocupação, tanto na live como na programação, agora de segunda pela manhã, história bíblica, é dar uma oportunidade para que a criança ouça a lição bíblica, tanto o evangelho como o crescimento. Então faça isso. Agora elas dependem de você, papai, vovô. Então coloque elas para interagir. Isso é muito importante, né? Então amanhã teremos a sequência da história da criação, né? São 7 dias de criação. Então temos esse plano aí inicial de ir com essa live até
concluir aí pelo menos esta história da criação. Então, coloque lá o neto, coloque o filho, o sobrinho, a criança para acompanhar esta live. Certamente vai ser aí uma bênção, ok? Também entrou um aviso aqui da irmã Idália dizendo que Gemius, que estávamos orando, faleceu. Então vamos orar pelo conforto de toda a família. Que Deus dê o conforto aos familiares. Foi bem para trás aqui o aviso, eu não tinha percebido. Tá ok? Então vamos orar e lembrando, então, amanhã a live das crianças às 18 horas. Sexta-feira tem as recordações, os cultos memoráveis da nossa igreja. A irmã Vanessa está postando o canal do YouTube e no Facebook. Domingo pela manhã, não esqueça Escola Dominical, às 10 horas. Estamos estudando estudo panorâmico do Antigo Testamento. Estamos no livro de Êxodo agora. Em 4 domingos estudamos Gênesis, agora estamos em Êxodo. Então estude aí, faça a leitura a partir do capítulo 20 de Êxodo, para que você fique inteirado do assunto. Lembrando que é um resumo que nós estamos tendo aí a cada domingo pela manhã. Amém? Então vamos orar mais uma vez, rogando as bênçãos do Senhor nesse término de culto. Oremos. Querido Deus, mais uma vez louvamos o Teu nome, Senhor, pela Tua palavra, que muitas vezes traz conforto, traz consolo, mas também traz repreensões para as nossas vidas. O Senhor nos repreende porque o Senhor nos ama. Disciplina, porque o Senhor disciplina, porque és um pai de amor. Assim como um pai de amor está pronto a disciplinar o seu filho. E queremos pedir perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados e pedir, ó Deus, a Tua ajuda para que coloquemos em prática a verdade daquilo que estamos aprendendo no livro de Coríntios, capítulo 13, a respeito do amor. Que a soberba, que o orgulho não domine o nosso coração, ó Pai, mas que a Tua vontade, a Tua eterna vontade, possa prevalecer dentro do nosso coração. E se há alguém lutando com esta área em sua vida, que possa se recordar constantemente que o próximo é uma pessoa que o Senhor Jesus morreu para salvá-la. Então nós não podemos, ó Pai, maltratar o nosso próximo, mas precisamos tratar em amor. Nos ajude, Senhor, abençoe a vida de cada irmão, amigo que está nesta live, que adentrou ao longo do culto, que o Senhor esteja abençoando a vida do pastor Nilton, irmã Judete, o Ministério Nova Odessa, abençoando também, ó Pai, a vida dos irmãos que estão aqui entrando para ouvir a Tua palavra, para ter um tempo de comunhão, um tempo de crescimento. Lhes abençoe, ó Pai, no seu trabalho. Temos aqui muitos que são autônomos, que dependem, ó Pai, do próprio trabalho, e que eles possam olhar para Ti, que o Senhor abençoe, que dê sabedoria para trabalhar da melhor maneira possível e obter, ó Pai, o seu rendimento ao longo desta pandemia. Oramos também pelos desempregados, que o Senhor venha abrir uma porta de trabalho em tempo oportuno, Senhor, aqueles que estão desempregados, que o Senhor dê o seu conforto, aqueles que perderam entes queridos, já oramos no início, pela irmã Patrícia, agora os familiares de Emilson também, que partiu para a eternidade. Oramos, ó Pai, agradecidos, e peço que o Senhor dê uma noite de sono tranquilo a todos quantos estão aqui nesta live, que consigam descansar, recompor a energia e despertar para um novo dia de atividades, seja no trabalho, seja no lar, que todos possam, ó Pai, gozar da Tua presença, ó Pai, no dia e nesta noite. Oramos em nome de Jesus, aquele que vive, reina para todos sempre. Amém. Amém, meus irmãos? Passa rápido, não é? Esse nosso tempo aqui. Esta live de 1 hora, ela passa apressadamente, mas é sempre bom, não é? O melhor é quando nós terminamos e fica aquele gostinho de quero mais. E aí dá aquela ansiedade, aquela ansiedade positiva de ter um próximo encontro junto com os irmãos, um encontro online. Então participe das atividades da igreja, seja culto online, seja uma programação que é postada, e ore por toda a equipe, por toda a igreja, pelos irmãos que estão trabalhando arduamente para a honra do nosso Pai Celestial.
Ainda não temos uma definição, tá bom? Sobre o retorno do culto presencial. Estamos fazendo tudo com respeito às autoridades, como a palavra de Deus diz. E chegando o tempo de voltar, nós vamos ter uma reunião com o conselho, uma orientação para a volta, porque os cuidados são necessários. E mesmo agora, você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, tome os devidos cuidados, tá bom? Com a máscara, com álcool gel, tome todo cuidado, evite sair, para que você não venha contrair aí esta Covid, tá bom? E seja em espírito de oração, com confiança, e tenha os devidos cuidados. E Deus vai abençoar a vida de cada um de nós, tá bom? Então Deus abençoe, fiquem com Deus, como diz a nossa divisa, ora sem fé. É impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.